Olá, amigos, olá, amigas. Hoje venho trazer mais uma palavra ao coração. Vamos falar da essência do servir. O que significa para o cristão servir a Deus de todo o seu coração? O que significa esse servir a Deus? Mas antes gostaria de agradecer a presença de todos vocês, mais uma vez aprendendo juntos, refletindo juntos a palavra de Deus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai nosso, seca o nosso coração, guiando, ensinando a Ele o verdadeiro sentido do servir cristão. Sê também a nossa mente instruindo-a, guiando e também com o nosso propósito. Sê nele a luz da Tua palavra e do Teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Portanto, todo o que se promove será envergonhado, mas o que a si mesmo se humilha será exaltado. Lucas capítulo 14, versículo 11. A nossa sociedade tem certas hierarquias que precisam ser observadas. Em uma empresa tem o chefe, os administradores, os funcionários, mais especializados e menos especializados. Poderíamos dizer que não só em uma empresa, mas em todos os setores da sociedade, inclusive na igreja, encontramos hierarquias. Na igreja temos bispos, reverendos, pastores, ministros, obreiros, lideranças e assim por diante. Para que as coisas funcionem bem, é necessário uma certa harmonia hierárquica. Senão, de outra forma, elas não terão um bom funcionamento. Nos eventos sociais, essas hierarquias se tornam bastante evidentes. Lugares especiais são destinados a pessoas com mais alto grau na hierarquia. Os primeiros lugares podem estar reservados para convidados especiais. Não era diferente no tempo de Jesus, nem dos primórdios de nossa civilização. Sempre tivemos uma estrutura hierárquica, desde que nós nos conhecemos como humanos. Essa estrutura piramidal é causadora de muitas disputas. Pessoas lutam por um lugar de privilégio, onde podem ser vistas e onde podem ocupar lugares de maior destaque. Profissões são mais buscadas, mais valorizadas, e outras são mais desprezadas, não tão buscadas. Geralmente procuramos estar no lugar mais alto e para isso passamos por cima de sentimentos, muitas vezes de famílias, inclusive de valores evangélicos. Imagine se tudo fosse diferente. Não os primeiros lugares, mas se os últimos lugares fossem os mais procurados. Seria, no mínimo, inimaginável. Não seria o chefe, o bispo, nem o administrador que estariam sendo privilegiados ou teriam um lugar de destaque. Imagine uma sociedade em que aquele que mais tem o poder seria aquele que menos ganhasse, passando inclusive por dificuldades e morrendo sobre condições humilhantes. Que loucura nós pensaríamos! De repente, o que é loucura para os homens é sabedoria para Deus. Encontramos em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Pelo contrário, Deus escolheu justamente o que para o mundo é insensatez, para envergonhar os sábios. E escolheu precisamente o que o mundo julga fraco, para ridicularizar o que é forte.
Deus criou todas as coisas de forma imperscrutável. Possibilitou-nos esse mundo para que pudéssemos nele viver e nos concedeu liberdade. Sim, Ele é o Todo-Poderoso, o grande chefão, The Boss. Portanto, que lugar de destaque Ele ocupa em nossas vidas? Que lugar reservamos para Ele? Em Mateus capítulo 8, versículo 20, lê-se: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça. A hierarquia de nossa sociedade não tem um lugar reservado para Deus, se formos pensar. Nós o colocamos como o pior do que existe na humanidade. Sim, Deus se fez homem na pessoa de Jesus. Escolheu tudo que não traz destaques, nem privilégios. Nasceu em uma estrebaria, de família humilde, comeu, uma expressão que nós usamos, o pão que o diabo amassou. Foi considerado o pior dos vermes, opróbrio dos homens, zombado, desprezado e posto sobre uma morte horrenda e indigna. E ainda diz aos seus seguidores: quem quiser ser o primeiro, seja o último. Ele inverte o que nós conhecemos como hierarquia. Deus não diz que a hierarquia não presta, que devemos acabar com as profissões de maior destaque, e que todo mundo precisa fazer a mesma coisa. Não é isso que ele está dizendo. Para que não haja, de alguma forma, nenhum vestígio de distinção entre os homens. Não é isso que ele está dizendo. Não. Ele nos diz implicitamente algo diferente. Ele diz que essa hierarquia está corrompida, equivocada desde a sua raiz. Ele nos ensinou que servir é o que é o mais importante, não ser servido. Disse ele: olhe para o nosso corpo. Não pode dizer que um membro seja mais importante que o outro. As palavras do apóstolo Paulo. Aqui me lembro de uma história do tempo em que fiz meu doutorado sanduíche nos Estados Unidos, uma pequena cidade, Carbondale, em Illinois, estado de Illinois. Eu e minha esposa conhecemos uma família que para nós serve de grande exemplo de humildade e de compreensão prática da palavra de Deus. Esse casal procurava levar esses valores evangélicos para os seus filhos. Um dia o filho perguntou para a mãe, fez uma pergunta para esta mãe relacionada à profissão que ele gostaria de seguir. Mãe, eu quero ser médico, mas o problema é que vou ganhar muito dinheiro e isso pode corromper-me. O filho estava preocupado que o dinheiro iria corrompê-lo. A mãe respondeu: não pense assim. Pense quantas pessoas você pode servir, meu filho. Quando estiveres pronto para responder essa pergunta, você também estará pronto para responder e escolher sobre a sua profissão. Hoje nós vivemos uma sociedade que os jovens não sabem mais o que querem, não conseguem escolher. Se tivesse mães que nem essa, que dessem esse conselho, saberiam quantas pessoas eu posso servir, né? Ele tornou-se médico, não querendo ser o primeiro, mas um servidor. Para o cristão, o objetivo primeiro de uma profissão, de um trabalho, nunca será o ganho financeiro. Mas quantas pessoas podemos servir com aquilo que dignamente fazemos? O problema não é ter ou não possuir algo. O problema é o que nós fazemos com aquilo que nós temos, que nós possuímos. E qual é o fim último pelo qual destinamos a nossa vida? Em outras palavras,
que nós acreditamos? E que implicações tem isso para a nossa vida? Em suma, o ter sem o ser transforma-nos em coisa. O ser sem o ter transforma-nos em escravos, meros objetos. Qual é o sentido da dignidade humana? Se não é que o ser seja e tenha. O sentido da partilha cristã leva-nos a esta dignidade, que todos possamos viver uma vida em plenitude, em abundância, onde nossos talentos, aquilo que nós possuímos, nossos alimentos, sejam postos para o serviço do corpo de Cristo. Em outras palavras, que o ser e o ter sejam discipulados para a obra de Deus. Amém.